Olá, nossos amigos do canal Tapajós em Foco. Eu sou o antropólogo Eduardo Luz e é uma satisfação estar com vocês aqui novamente, trazendo notícias nacionais, regionais ou aqui de Santarém, futura capital do estado, Tapajós, para falar de alguns temas interessantes do nosso interesse regional. E hoje, nesse programa, quero denunciar, na verdade, um fato inegável, que é a tentativa desesperada de algumas ONGs indigenistas de promoverem a demarcação a todo custo, a toque de caixa, no último mês do governo Temer. O último mês agora, nesse mês de dezembro de 2018, encerramos um ciclo. E eles sabem disso, as ONGs indigenistas sabem que agora em dezembro fecha-se um ciclo de avacalhação, para usar um termo bem paraense, de avacalhação na demarcação de terras indígenas. Essa coisa avacalhada que qualquer um se diz indígena, é indígena qualquer um que queira se autodeclarar como tal, é quilombola qualquer um que assim se entenda, e aí, por conta de algumas brechas na lei, a coisa toda perdeu o controle, ficou avacalhada. Nós vamos tratar esse tema, lembrando um pouquinho de como isso começou, onde foi que isso começou e por que a coisa chegou onde chegou. O Brasil, é claro, é um país multicultural. O Brasil é um país que tem várias culturas, vários povos indígenas, há aproximadamente 235, 250 grupos que se dizem indígenas. Boa parte deles, de fato, é indígena e é reconhecida pela sociedade brasileira como tal. São grupos como os Calapalos, grupos como os Chicuna lá em cima no Amazonas, como os Wayampi lá em cima no Amapá, os Oé aqui no Pará. São grupos que têm cultura, tradição diferenciada, que têm aspectos culturais diferenciados e que fazem parte dessa grande e enorme riqueza sociocultural que o Brasil tem. Contudo, para esse grupo, para que essa riqueza cultural fosse preservada, o Brasil ratificou, o Brasil pontuou na sua Constituição, lá no parágrafo 231 e 232 da sua Constituição, direitos tradicionais, direitos que foram e devem ser reconhecidos a essas populações. Acontece que determinados setores da sociedade nacional, também conectados com interesses de grupos internacionais lá fora, perceberam que esses direitos são bem acima do que outros direitos da sociedade, né? Sempre desafiando assim a máxima de que no Brasil todos são iguais perante a lei. Isso deveria ser verdade, esta máxima deveria ser respeitada desta forma, mas não é bem assim. Nós sabemos que para alguns têm direitos, sobretudo territoriais, mais fortes do que os outros, né? Na verdade, os direitos indígenas, quase tudo é diferenciado. A educação é diferenciada, a saúde é especial, é diferenciada. Temos percebido que recebem mais facilmente bolsa maternidade, auxílios financeiros, índios não pagam impostos, entram na faculdade por causa das cotas e tudo mais. Percebam aqui que não há uma vírgula de preconceito com populações indígenas, nossos irmãos indígenas. Percebam que há sim um reconhecimento de direitos que eles têm, possuem, conseguiram com muita luta, muitos desses direitos. Agora, por causa desses direitos, essa situação despertou o interesse de setores da sociedade nacional que também querem ver esses direitos, sobretudo os territoriais, alastrados, né, avançando sobre áreas de propriedade privada. Esta foi a estratégia que a esquerda tem utilizado, que a esquerda apropriou-se, vendo os poderes, os superpoderes e superdireitos territoriais, também chamado de direitos originários, que deveriam ser estritamente atribuídos aos indígenas. Eles querem utilizar e avançar com isso para outros grupos que, não sendo indígena, não possuindo tradições socioculturais diferenciadas da população regional, que não tendo uma identidade étnica, a esquerda vem utilizando, sequestrou o indigenismo para si, esta e outras pautas, e vem utilizando de uma forma irregular, de uma forma não normatizada por lei, vem criando grupos supostamente étnicos, autodeclarados étnicos, e grupos que, a partir do momento que se dizem indígenas, passam a receber
tratamento especial de vários órgãos federais, tratamentos de órgãos como o Ministério Público Federal, a Procuradoria da União, a Defensoria Pública da União, a própria FUNAI, Fundação Nacional do Índio, uma Secretaria de Saúde Especial Indígena, dentre outros benefícios atribuídos que deveriam ser estritamente atribuídos aos indígenas. E você pode estar se perguntando, mas por que isso é ruim? Será que, por que isso não está certo? Eles não são mesmo indígenas? A verdade é que não são indígenas, não são tradicionalmente reconhecidos como indígenas. E nós temos critérios antropológicos que deveriam e poderiam dizer isso, e podem dizer isso de uma forma muito clara. Infelizmente, esses critérios eles são artificialmente ignorados por profissionais da antropologia, que sabem ou deveriam saber que a socialização diferenciada de uma cultura indígena é suficiente. O aprendizado da língua, o aprendizado de ritos, o aprendizado a própria herança, a transmissão de mitos para populações indígenas é algo corriqueiro dentro das populações indígenas e algo inexistente no Brasil, na sociedade envolvente. Então esse grupo esquerdista que faz e que tenta esse artifício encontrará dificuldades sérias com a antropologia séria, com aqueles profissionais antropólogos que levam a sério a ciência que praticam, porque estes saberão identificar esse artifício. Eu fui um dos primeiros a denunciar essa fraude, mas tenho certeza que logo, em breve, vencida a hegemonia cultural, pelo menos a hegemonia intelectual da esquerda, inauguraremos um período de uma maior diversidade de pensamento dentro da antropologia nacional. Contudo, eu vim aqui denunciar um fato interessantíssimo. Falta um mês para acabar o governo do presidente Michel Temer, tão criticado por muito, tão atacado por outros, mas agora de repente está sendo extremamente procurado pelos indígenas lá em Brasília. Por quê? Porque sabem que o processo de demarcação de terras indígenas vai se findar, essa bagunça, essa fusarca de terras indígenas no Brasil vai acabar em breve, e estão agora cobrando que o governo Temer homologue, ou seja, a última etapa da demarcação de terras indígenas é a homologação presidencial. Então agora estão correndo para o Temer para demarcar, para homologar efetivamente as terras indígenas já identificadas, ou em algumas delas altamente questionáveis, né? O que essas ONGs não sabem, ou pelo menos não saberiam até agora, é que várias medidas foram tomadas para que esse processo sejam levados a sério, seja pela Casa Civil, pela Secretaria do Governo e pelo próprio Presidente da República. Não obstante os cuidados que foram tomados, as ONGs continuam pressionando. Um dos casos exemplifica bem essa situação que estamos vivendo. Aqui em Santarém, por exemplo, você, meu querido cidadão aqui santareno, que antigamente era chamado de Mocorongo, hoje em dia isso já virou quase um nome feio a se falar. Então, nosso cidadão santareno que conhece a região do Planalto Santareno, pois bem ali tem um grupo de moradores de 4 comunidades, Açaizal, São Francisco da Cavada, Ipaupixuna e Amparador, algumas dessas comunidades ali, essas 4 ali, que resolveram se autodeclarar indígena. Ainda não está devidamente esclarecido quais os contextos que isso aconteceu, mas já é sabido que é uma articulação artificial. Pois bem, as ONGs conseguiram emplacar, pressionar, conseguiram trazer para cá primeiro trouxeram para Santarém a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tá? Trouxeram para cá um representante do Peru, o senhor Francisco José Praeli, Eriguren Praeli, que veio lá do Peru para visitar uma tribo indígena artificialmente criada. A tribo ou o grupo étnico, não é grupo étnico nenhum, mas a tribo artificialmente criada dos Munduruku do Planalto. Agora vejam, é engraçado que eles tenham vindo exatamente para visitar essas comunidades que nunca foram aldeia indígena, que sempre foram sociedades integradas ao processo, à sociedade majoritária paraense, santarena, paraense, tapajoara e sobretudo brasileira, mas eles quiseram criar esse grupo étnico, com tantos outros problemas a serem verificados, com tantas outras situações dramáticas de indígenas que sofrem por causa do descompensamento de seus países. Eles vieram exatamente nessa comunidade artificialmente montada, esta fraude étnica. Por que o senhor Francisco José Praeli não foi, por exemplo, lá na Santarém, Cuiabá?
lá? Visitar os índios Warau. Sabe quem são os Warau, meus caros? São esses índios que vocês verem aí com roupa venezuelana, as mulheres vestidas com uma roupa diferente da mulher brasileira, da mulher santarena, que vocês veem mendicando aí nas ruas, pedindo esmola, vivendo da mendicância. Sabe por quê? Porque vieram fugido da Venezuela, do governo comunista, socialista da Venezuela, que gerou essa tragédia humana que está a Venezuela hoje. Vejam bem, há muitas décadas atrás os investidores foram embora da Venezuela. Há muitos anos atrás, os cidadãos comuns da Venezuela, da classe média, até da classe baixa, foram embora da Venezuela. Agora, quando os próprios índios vão embora de seu país, deixando para trás direitos territoriais, abandonando tudo e fugindo, por aí você tem uma ideia da crise que é a Venezuela. Tá certo? Os Warau estão aqui em Santarém, estão lá nas ruas de Manaus, estão lá em Manaus, lá em Belém, né, ocupando as ruas. Milhares de Warau estão fugindo, um grupo que tem territórios étnicos demarcados. Eles deram uma banana para os direitos territoriais que estão com tanta luta se demarcou para eles. Por quê? Porque não tem prosperidade, porque não tem nem comida, quanto mais prosperidade lá os Warau. Tá certo? E vieram para Santarém. Tem um grupo, senhor José Praélio, o senhor não queria visitar um grupo que está tendo seus direitos humanos desrespeitados? Por que o senhor não foi lá na Santarém, Cuiabá, lá na BR-163, visitar esse grupo de índio que passa fome? Que saiu da Venezuela para vir mendicar aqui no Brasil? Por que o senhor não vai até Belém? Por que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que só serve para implementar a agenda da esquerda, por que o senhor não foi ver esses índios que passam fome aqui? Tá certo? O senhor fugiu, foi ver uma fraude étnica no Brasil. Isso é um assunto de soberania nacional, em primeiro lugar, e de soberania. Nós assim vamos lutar no próximo governo Jair Bolsonaro para que esse assunto passe sobre a soberania municipal, para que esse problema seja tratado pelo Parlamento Municipal, pela Câmara dos Vereadores, seja tratado pela Prefeitura Municipal, porque as terras indígenas, muito embora não sejam tão grandes, não é de se ignorar. 14% do território nacional é demarcado como terra indígena, tá certo? 14% para uma população que é 0,47, 0,46 da população brasileira, que não chega a 1 milhão de pessoas. 14% do território nacional. O mais revoltante de tudo, o que mais indigna a nossa população é que com tanta terra, ainda assim vivem numa situação de fragilidade, numa situação de dificuldades para viver, dificuldades para conseguir as coisas mínimas, tá certo? É uma política fracassada, uma política que se revelou fracassada nos últimos anos e mesmo assim está sendo empurrada pelas ONGs goela abaixo nesse último mês do governo Temer. Pois bem, conseguiram as ONGs que o então presidente da FUNAI, o atual presidente da FUNAI, seu Wallace Bastos, alguma coisa Bastos, que ele publicasse no último dia 24 de outubro, publicasse uma portaria interna, a portaria 387 de 24 de outubro de 2018, que foi publicada no Diário Oficial da União no dia 9 de novembro, publicasse uma portaria de um GT. O que é um GT? Um grupo de trabalho para que realizassem os estudos de identificação e delimitação da autodeclarada etnia Munduruku do Planalto, né? Resta saber se os meus queridos colegas profissionais antropólogos vão contar a verdade, vão dizer a história, vão relatar nesta peça, nesse relatório circunstanciado de identificação e delimitação, a verdade acerca dos fatos históricos nessa região. Resta saber se os nossos queridos antropólogos, eu nem vou citar os nomes aqui agora nesse momento, mas vou deixar para o momento certo, nós abordaremos e acompanharemos muito de perto esse caso, muito de perto, avaliando, por exemplo, e é de saber que o GT publicado, há indícios de que o GT autorizado pela portaria 387 de 24 de outubro de 2008 já até veio a Santarém. Talvez tenha vindo, nós não sabemos ainda, porque ninguém fica sabendo. Aqui no Brasil é assim que são demarcadas as terras indígenas. Chega um GT e o último que fica sabendo é quem é afetado pelo GT, pelo grupo técnico de trabalho da FUNAI. Isso também vai mudar no governo Bolsonaro, eu tenho certeza que o presidente eleito, a ministra de Mulher, Família e Direitos Humanos, doutora Damares Alves, mudará o processo demarcatório, porque este ato autoritário não pode continuar se repetindo nos futuros grupos de trabalho. Então o GT chegou,
Talvez já fez o seu trabalho, talvez já foi embora e ninguém viu. E ninguém nem sabe, não foi procurada a prefeitura, a Câmara de Vereadores, os próprios produtores não sabem se veio ou não. Para que isso? Se a demarcação de terras indígenas, para que se a demarcação de terras indígenas é um ato público, é um ato do governo federal, é um ato de Estado, por que esconder uma ação estatal como essa? É uma pergunta que não quer calar. Por que tanto segredo? Por que tanta... eu diria sigilo, porque tanto sigilo na vinda de um GT, por que um GT não pode participar de uma audiência pública, não pode se explicar para os vereadores e tudo mais? Sabe por quê? Eu estou dizendo, sabe por que isso está acontecendo no Brasil todo? Porque eles sabem que a maior parte dessas demarcações é fraudulenta, a maior parte dessas demarcações é indução de uma política pública que não se sustenta mais, não tem mais apoio popular. É claro, o povo brasileiro ama as suas populações indígenas, gosta dos seus índios, a maior parte da população brasileira admira, tem um carinho especial pelos nossos irmãos indígenas e suas tradições culturais, se satisfaz com a beleza dos ritos, se impressiona com a beleza, com a arquitetura dos mitos, com a organização social, com a beleza das festas indígenas. A maior parte do povo brasileiro trata bem e quer bem seus irmãos indígenas. Mas há sim uma parcela que discrimina e uma parcela ainda menor que sabe que, por causa dessa beleza e desse respeito, grupos organizados, grupos de interesses internacionais usam os indígenas contra os interesses, os nossos interesses nacionais, tá certo? Grupos internacionais utilizam direitos indígenas e as populações contra interesses e contra necessidades nacionais, tá certo? Esse é o problema. Uma prova disso, recente acontecida, uma prova da ilegalidade que aconteceu recentemente, foi a tentativa frustrada de invasão da propriedade privada da Cachoeira da Cavada. Isso aconteceu no último 1º de dezembro, quando eu, como antropólogo contratado por produtores da região, acompanhado do seu Germano, proprietário da Cachoeira da Cavada, percebemos uma movimentação diferenciada, um comboio que se aproximava, que já estava dentro da propriedade, mas ainda na estrada que leva à Cachoeira da Cavada, percebemos um comboio, aonde, depois de devidamente parado, interceptado, conversamos naturalmente solicitando informações do que serviria, para que aquele comboio, para que um ônibus, um micro-ônibus que levava aproximadamente 30 pessoas, que levava aproximadamente 30 pessoas na média, mais alguns carros de particulares, qual era a intenção daquele comboio? Já que sabíamos à época que ou estava ou estará aqui em Santarém um GT, o grupo de trabalho da FUNAI, já que sabemos que há uma luta territorial, há uma disputa territorial em andamento em Santarém, e já que a presença de tantos indígenas, inclusive lideranças católicas ali na região, e até mesmo um indígena com proteção especial, porque ele supostamente sofre ameaças de morte, estava ali na região. Ficamos interessados em saber o que estava acontecendo, e para nossa surpresa, em menos de 1 minuto, quase em 2 minutos ali de conversa, já tivemos as primeiras respostas que iam no sentido de dizer que ali não tinha, naquela região não tinha propriedade privada, que a Cachoeira da Cavada é uma propriedade do povo indígena Munduruku do Planalto. Ou seja, informações como essas que deram a entender que haveria uma invasão. Foi por isso então eu informei ao senhor Germano da possibilidade de invasão, mas ele autorizou a entrada do grupo. Está tudo ali relatado no texto que nós escrevemos, essa edição que foi agora, a primeira edição de dezembro, está lá registrado na nossa página, no nosso texto escrito. Germano deixou passar o grupo porque eles diziam que iriam fazer uma atividade pedagógica, uma atividade de instrução pedagógica. Deixou ingressar e tão logo autorizou o ingresso, foi declarado, foi cometida a invasão. A esposa do senhor Germano, nossa amiga Denise, foi empurrada violentamente para o lado, empurrada da frente da entrada da cachoeira, e um valor simbólico de R$3 não foi pago por mais de 30 pessoas, o que se configura assim numa ação irregular, numa ação ilegítima. Ainda bem
que a atividade foi interceptada ali no meio e nós muito rapidamente, muito prontamente chamamos a polícia, tivemos a iniciativa de chamar o batalhão da Polícia Militar, que enviou para lá uma viatura da Polícia Ambiental e muito rapidamente dissuadiu ali, só a chamada da polícia foi o suficiente para dissuadir esta tentativa fracassada de invasão promovida pela CPT, pela Comissão Pastoral da Terra e outros setores mal intencionados de uma esquerda militante, de uma esquerda medieval aqui em Santarém. Infelizmente isso ainda acontece. Tudo isso para tentar pressionar a demarcação de terras indígenas nesse último mês agora de 2018. Como esta mesma iniciativa, outras estão se espalhando ao redor do Brasil. Se você é testemunha disso, se você visualiza isso na sua cidade, se você viu isso acontecendo no seu estado, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários, subscreva no nosso canal, comente, critique, acrescente, debate e, sobretudo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp e contribua conosco para um maior debate acerca desse tema tão importante para o futuro do Brasil. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa contribuição aqui no canal Tapajós em Foco. Grande abraço, até o próximo programa.